Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência ao nosso PET volume 3, na semana 2, continuaremos falando sobre a Europa, né? Tanto é que o título coloquei Europa parte 2 por minha conta aí, tá certo? Bem, porém, falaremos agora da economia da Europa, né? Aqui está o globo novamente, onde podemos ver a localização dos países europeus. Bem, aqui nós temos um mapa político, né? Onde podemos observar a distribuição, né, dos países aí assim no continente europeu, né? Temos desde a Islândia, país afastado aqui, como Portugal, Espanha, França. Lembrando que a Rússia tem uma parte que pertence à Europa e outra que pertence à Ásia, né? Podemos observar o Mar Negro também aqui, né? O Mar Báltico, o Mar do Norte, né? Entre outros, Finlândia, a Ucrânia, Moldávia, Bulgária, entre outros países aqui, tá certo? Para a gente ter uma noção de quais seriam os países que compõem o continente europeu. Bem, aqui seria uma das formas que eles utilizam, né, para regionalizar a Europa, né, em Europa Ocidental e Europa Oriental, né, a divisão que é feita, né, de acordo com os países, né. Bem, vamos falar um pouquinho agora sobre a economia. Densamente ocupado, né, o território europeu é um dos mais produtivos, né, agricultura diversificada, intensa atividade pesqueira e indústrias de alta tecnologia movem a economia do continente. A Europa possui também inúmeros centros financeiros mundialmente importantes, principalmente nas capitais dos países mais ricos da Europa Ocidental. Destacam-se também a atividade comercial e o setor de serviços altamente diversificados e especializados que possuem grande peso na economia. No setor de serviços, o turismo é uma atividade de grande relevância para a economia europeia, desenvolvido nas áreas urbanas, rurais e de preservação ambiental. No geral, o espaço agrário europeu caracteriza pela presença de pequenas e médias propriedades rurais, muitas das quais utilizam máquinas como tratores, semeadeiras, colheitadeiras, entre outras. Há ainda o uso de técnicas que envolvem seleção de sementes, sistemas de irrigação, inseminação artificial e manipulação genética de espécies animais e vegetais. A elevada mecanização e o uso da alta tecnologia no campo intensificaram o aumento da produtividade e redução do número de trabalhadores. Em vários países europeus, a população economicamente ativa, a pé, emprega nas atividades primárias, agricultura, pecuária, ativismo, é pequena se comparada aos demais setores da economia. Entretanto, a Europa Oriental, a agropecuária ainda emprega muita mão de obra e tem importante participação na composição do PIB. O incentivo a práticas agrícolas mais ecológicas, a inovação, visando conciliar o aumento da produtividade e a redução dos impactos ambientais. A predominância de invernos rigorosos na maior parte do continente europeu é um dos fatores que dificulta a formação de pastagem. Por isso, a criação de gado ocorre geralmente em currais. Em geral, equipamentos e técnicas modernas são utilizados e os animais recebem acompanhamento veterinário, administração de vacinas e medicamentos destinado ao fornecimento de leite e carne. Como a produção de carne bovina não é suficiente para atender o mercado interno, muitos países europeus importam esse produto, sobretudo do Brasil e da Argentina. A Europa foi o berço da Revolução Industrial, né? Lembrando que a primeira Revolução Industrial ocorreu na Inglaterra no século XVIII, né? O processo foi iniciado no Reino Unido, na Inglaterra e posteriormente na França.
A atividade industrial corresponde a cerca de 30% do PIB na Europa, apesar das crises econômicas, né? Itália, Alemanha, França e Polônia empregam a maior quantidade de pessoas no setor. Em relação ao comércio mundial de produtos industrializados, a participação europeia é a maior entre os continentes, apresentando cerca de 45% das exportações mundiais. A atividade industrial europeia está concentrada na Europa Ocidental, onde estão os principais centros e áreas industriais do continente, formando um espaço dinâmico e diversificado. Se caracteriza pela presença de indústrias de base, ou seja, siderúrgicas, petroquímicas e metalúrgicas, indústrias de bens de consumo, como indústrias automobilísticas, farmacêuticas, têxteis, que seria de tecido, né? Alimentícias, entre outras, e as indústrias de alta tecnologia, como informática, biotecnologia, eletrônica, robótica, telecomunicações, química, aeroespaciais, nanotecnologia, entre outros. No geral, as indústrias localizadas na Europa Ocidental são caracterizadas pelo emprego de tecnologia avançada no processo produtivo e pelas grandes somas de capital investido em pesquisas, desenvolvimentos de projetos, qualificação e treinamentos de mão de obra. Muitas dessas empresas são multinacionais que atuam em diversas regiões do mundo, né? Lembrando que esse termo multinacionais é um termo já ultrapassado, né? Porque multinacionais dá um duplo entendimento, né? Como se a empresa tivesse multinacionalidades, né? Aí usa-se o termo transnacionais. Bem, a legislação ambiental. A legislação ambiental da União Europeia, Bloco Econômico da Europa, defende a modernização da indústria, deve ser acompanhada pelo controle de emissões de poluentes e pela produção de tecnologias para uma produção mais limpa que cause menos impactos ambientais. As leis ambientais, somadas às necessidades de matéria-prima, fonte de energia e mão de obra barata, têm contribuído para a transferência de fábricas europeias mais poluidoras, né, as mais poluidoras, para países menos industrializados e com as leis e fiscalizações menos rígidas. Permanecem nos países europeus as indústrias que causam menores impactos ambientais, como as de informática, eletrônica, robótica e de telecomunicação. Esse aí, pessoal, foi a nossa segunda aula, uma aula curtinha aí, né, sobre a Europa. É de suma importância que vocês, no decorrer dessa aula, também façam algumas anotações, né, para guardar, principalmente sobre as distinções entre a Europa Oriental e a Europa Ocidental, para que vocês concluam as atividades aí, tá bom? Um abraço a todos aí, até a próxima.